8 da noite, você entra em casa exausto, vê um copo fora do lugar, uma toalha esquecida na cama, uma pergunta feita no momento errado e explode. A voz sobe, as palavras saem pesadas, muito maiores do que a situação. E 5 minutos depois a casa fica em silêncio. Você se tranca no quarto, vai ao banheiro, olha para o espelho e pensa: o que há de errado comigo? Talvez já tenham dito que você tem pavio curto, que é impaciente, difícil, agressivo, mas talvez o seu problema não seja falta de controle. Talvez seja passividade seletiva. Você se controla diante de quem te intimida e perde o controle diante de quem te acolhe. Você aceita a ferida no endereço de origem, depois entrega a fatura para alguém que não fez a compra. Hoje nós vamos quebrar essa engrenagem, você vai entender por que a raiva não evapora, como ela muda de endereço e como devolver cada conflito ao lugar certo sem virar uma pessoa explosiva, fria ou agressiva, porque a meta não é eliminar a raiva, é impedir que ela escolha vítimas inocentes. Existe uma contradição cansativa operando dentro de você. No trabalho você é educado, na roda de amigos é o pacificador, na família é quem tenta evitar confusão. O chefe coloca mais uma demanda na sua mesa no fim do expediente, você sorri e diz que vai tentar. Um parente faz uma piada que te diminui no almoço de domingo, você ri sem graça. Alguém atravessa um limite, muda o tom, desrespeita a sua decisão e você diz: deixa pra lá. Só que não fica pra lá. O corpo humano não é um depósito sem fundo. Tudo que você não expressa precisa encontrar algum caminho. Às vezes vira silêncio frio, às vezes ironia, às vezes vira distância, às vezes vira um cansaço que parece não combinar com o seu dia. E em muitos casos vira explosão no lugar errado. Você não enfrenta quem te intimida, então desconta em quem não vai te abandonar. Perde a paciência com o filho que derrubou o suco, responde mal ao parceiro que fez uma pergunta simples, é ríspido com quem tentou ajudar, fecha a casa para a casa inteira. E aqui aparece a parte mais humilhante. Você aceita ser ferido porque em pouco se importa com você e começa a ferir justamente quem te ama. Você se diminui lá fora e ocupa espaço demais dentro de casa e depois vem a culpa. Você promete que vai se controlar, diz que não acontecerá outra vez, tenta contar até 10, tenta ficar calado, tenta fugir da discussão, mas o ciclo volta, porque você está tentando controlar a explosão sem tratar o acúmulo. O corpo não criou a raiva, o corpo apenas abriu a porta de um depósito que já estava cheio. E antes de continuar, uma ressalva importante: nem toda irritação nasce de raiva reprimida. Falta de sono, sobrecarga, sofrimento emocional e problema de saúde também altera a forma como você reage. Mas se existe um padrão em quem você é compreensivo demais com quem te fere e duro demais com quem é seguro, preste atenção. A sua raiva pode ter perdido o endereço. Para resolver isso, precisamos ir à raiz. A raiz não é a raiva, é o medo do conflito e do que pode acontecer depois dele. Talvez você tenha aprendido que discordar afasta pessoas, que se impor faz você parecer ingrato, que manter a paz significa não contrariar, que ser amado exige ser fácil de lidar. Então você criou uma estratégia: engolir agora, sobreviver ao clima, resolver depois. Só que o depois nunca chega. A emoção fica presa, procurando uma saída. A sabedoria eterna compara quem não governa o próprio interior a uma cidade sem muros. Não porque sentir raiva seja errado, mas porque uma cidade sem proteção permite que qualquer pessoa atravesse limites e leve embora o que quiser. Raiva não é licença para ferir. Raiva é informação. Ela avisa que algo foi ultrapassado, que uma injustiça aconteceu, que uma necessidade foi ignorada, que a sua dignidade está pedindo presença. O problema começa quando você desliga o alarme diante do invasor e deixa o som tocando escondido dentro de casa. Guarde essa frase: a raiva ignorada não desaparece, ela procura um alvo mais seguro. Você não precisa descarregar a raiva, precisa traduzir o que ela está tentando proteger. Quando você traduz, ela vira clareza. Quando você engole, ela vira veneno. Quando você despeja, ela vira violência. Por isso, antes de reagir, passe por 3 perguntas. O que aconteceu de fato? Qual limite foi atravessado? Quem precisa ouvir essa verdade? Isso separa origem, mensagem e destinatário. Impede que uma frustração do trabalho vire crueldade na mesa de jantar. Impede que uma ferida antiga transforme uma pessoa inocente em ré.
Agora, se essa conversa está colocando palavras em algo que você vive calado, curta esse vídeo e se inscreva no canal aqui embaixo, como sinal de que você decidiu parar de chamar silêncio de paz. Agora vem a parte prática. O senso comum costuma oferecer duas saídas ruins. Ou você engole tudo para parecer maduro, ou explode para provar que não aceita mais nada. As duas mantêm você preso. Repressão não é domínio, explosão também não. Domínio é conseguir levar a verdade ao lugar certo, na intensidade certa e no momento possível. O primeiro passo é interrompa o transporte. Antes de entrar em casa, perceba o que você está carregando. Não espere a irritação escolher alguém. Pare o carro por 2 minutos, dê uma volta curta no quarteirão e quando entrar na sala, diga de forma clara para quem está com você. Eu cheguei carregado por uma situação lá de fora. Preciso de 15 minutos para não descontar isso aqui. Essa frase muda tudo. Você não some, não pune, não cria um silêncio misterioso. Você informa. Também cria uma fronteira entre o lugar onde a ferida aconteceu e o lugar onde ela não pode ser despejada. Talvez a casa continue barulhenta, talvez a toalha ainda esteja na cama, mas agora você sabe que o tamanho da sua reação não pertence àquele lugar. A pausa não resolve o conflito original, ela apenas impede uma nova vítima, e isso já é maturidade. O segundo passo é devolva a origem. Não confronte no auge da raiva, mas também não transforme desconforto em arquivo morto. Assim que estiver em condição de falar com firmeza, volte à pessoa certa. Pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte. O importante é não deixar a situação apodrecer por semanas. Use 3 partes simples. Quando isso aconteceu, isso produziu este efeito. Daqui para frente eu preciso disto. Por exemplo, aquela piada no almoço me expôs, eu não quero que esse tipo de comentário se repita. Firmeza não é volume, clareza não precisa gritar. Algumas pessoas vão estranhar, talvez minimizem, talvez digam que você está sensível. Não entre numa disputa para provar que a sua dor é válida. Repita o limite, encerre a conversa se houver deboche, reduza o acesso se o padrão continuar. O terceiro passo é repare o vazamento. Mesmo com consciência, você ainda pode errar. Pode chegar em casa carregado e responder mal. Pode levantar a voz, pode ferir alguém. Quando isso acontecer, não use o conflito original como desculpa. Dizer eu estava estressado explica, mas não repara. Aproxime-se da pessoa no mesmo dia e diga eu descontei em você algo que não começou aqui. A forma como falei foi injusta. Você não merecia isso. Sem mas, sem transferir metade da culpa, sem transformar o pedido de desculpas em defesa. Depois retome a conversa com outro tom, conserte o que foi quebrado, dê espaço para a pessoa dizer como se sentiu e, principalmente, trate a origem da raiva. Porque pedir desculpas em casa e continuar se anulando lá fora é apenas reiniciar o ciclo. Reparação sem mudança vira ritual, mudança sem reparação vira orgulho. As duas precisam caminhar juntas. Com o tempo, algo começa a mudar. Você deixa de enxergar a raiva como prova de que existe algo ruim dentro de você. Passa a vê-la como uma mensagem que precisa de governo. Você não obedece mais à raiva. Também não a enterra. Você escuta, traduz e direciona. Volte para a cena do começo, 8 da noite. O copo fora do lugar, a toalha na cama, a pergunta simples. Talvez você ainda sinta incômodo, mas sente apenas o tamanho daquela cena. Você pede para guardar o copo, tira a toalha, responde sem transformar a casa num tribunal, porque a guerra verdadeira já foi reconhecida no campo certo. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que é excelente para todo mundo lá fora, mas vive chegando em casa no limite. Talvez essa pessoa não tenha pavio curto, talvez esteja carregando fósforos que outras pessoas acenderam. Silêncio não elimina o conflito, só muda o lugar e muitas vezes muda a vítima. Você não é um monstro, mas precisa assumir responsabilidade por onde a sua dor está caindo. A paz começa quando a verdade volta ao endereço certo.